Muito bem, então, boa tarde, gente. Nós vamos dar início à reunião do pré-natal de alto risco de hoje, que vai ser a apresentação do artigo. Então, hoje será a apresentação do artigo, que vai ser apresentado pela doutora Mariana, e a orientação foi do professor Fernando Bastos. Então, Mariana, por favor, pode começar a sua apresentação. Fernando, assim que terminar, você pode fazer seus comentários. Bom, pode ir, Mariana. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mariana, sou residente do primeiro ano de ginecologia e obstetrícia aqui do HC. E esse é um artigo que foi orientado pelo professor Fernando. É um artigo que fala sobre o segmento do ultrassom de placentas localizadas baixo, tanto anterior quanto posteriormente, no segundo trimestre. É um estudo de corte prospectivo que foi feito na Holanda. Primeiramente, a placenta prévia e placenta de inserção baixa são condições potencialmente fatais tanto para a mãe quanto para a criança, sendo uma das causas principais, né, de hemorragia materna e de complicações fetais. Como exemplo que o artigo traz é a prematuridade e a vasa prévia. Só que uma grande questão é que, dado, né, essa rotina de laudar no segundo trimestre, o posicionamento da placenta, essas mulheres que têm o laudo de placenta prévia ou de inserção baixa no segundo trimestre, 90% delas, pelo fenômeno que é a migração placentária, que depois a gente vai detalhar um pouquinho mais, não tem essa condição no terceiro trimestre. Ou seja, só 10% permanecem com esse diagnóstico no final da gestação, que é quando isso realmente torna uma relevância. E por isso foi feito esse estudo de coorte. Até que ponto é interessante esse segmento ultrassonográfico de todas essas placentas de inserção baixa. E esse artigo faz, então, esse questionamento, né? Se realmente é necessário, no terceiro trimestre, a gente fazer uma rotina de rastreio para todas essas mulheres de inserção baixa. Porque uma possibilidade que ele apresenta seria a gente, da obstetrícia, ter uma predição de quais mulheres realmente terão essa permanência dessa inserção baixa da placenta no terceiro trimestre, que deve realmente ser enfatizada essa investigação. Os métodos, então, do estudo. Foi um estudo de coorte prospectivo, ou seja, ele começou no presente, acompanhou essas pacientes que foram selecionadas até o parto, né? Foi um estudo do presente caminhando em direção. Ele foi localizado no Centro Acadêmico Médico na Amsterdã, que é um grande hospital terciário na Holanda, e a sua relevância, além de ser um hospital terciário, como ele abrange uma área que tem uma dificuldade de acesso à maternidade, muitas vezes ele abrange pessoas também, tanto de serviço primário quanto secundário, por dificuldade de acesso. Então, na verdade, é um estudo que pegou tanto atenção primária, secundária e terciária. Ele selecionou um período que foi do dia 1º de janeiro de 2014 até o dia 1º de outubro de 2018, pegou todas as gestantes que iriam realizar essa rotina de rastreio da segunda semana, rotina ultrassonográfica, que acabou pegando gestantes tanto antes quanto posteriormente à 20ª semana, englobando de 18 a 24 semanas de gestação. As gestantes selecionadas eram apenas assintomáticas no momento do rastreio, não tinha qualquer queixa obstétrica, e foi feita a medida que no artigo chama de IOD, em inglês, né, que é a distância entre a margem da placenta e o orifício cervical interno, uma medida feita tanto pelo ultrassom abdominal quanto pelo ultrassom transvaginal. Era feita essas duas medidas simultaneamente na avaliação da rotina do segundo trimestre. E quando essa distância era menor do que 20 milímetros no segundo trimestre, todas essas gestantes necessariamente faziam ultrassom no terceiro trimestre após 28 semanas de gestação. E no terceiro trimestre, então, todas essas placentas eram reavaliadas por um ultrassom abdominal. Se pelo ultrassom abdominal não conseguisse descartar se a placenta permanecia com uma inserção baixa, essas pacientes necessariamente seriam encaminhadas por um ultrassom transvaginal e Doppler para excluir a presença de vasa prévia, que poderia ser uma condição concomitante. E se essa distância ficasse exatamente no limite, né, dando exatamente 20 milímetros,
era feito um ultrassom adicional nas semanas seguintes, né, ou seja, após a semana de realização, que seria após as 28 semanas, até que se alcançasse uma distância de 28 milímetros, que era quando elas seriam desconsideradas por rastreio, ou então a paciente evoluísse para o parto. Quais são as definições? Primeiramente, que a gente fala muito de placenta de inserção baixa e placenta prévia. Existe uma diferença entre elas, que é o principal foco do artigo. Placenta de localização baixa no segundo e no terceiro trimestre é quando o IOD, ou seja, a distância entre a margem placentária do orifício cervical interno, é menor do que 20 milímetros. E dentre essas placentas existe uma subdivisão, que é a placenta prévia e a placenta de inserção baixa. A placenta prévia é quando a placenta ela necessariamente cobre o orifício cervical interno. E a placenta de inserção baixa é quando ela fica próxima ao orifício cervical interno, abaixo, né, dessa distância menor do que 20 milímetros, tanto que ela é considerada uma placenta baixa, mas que não cobre o orifício cervical interno. É uma condição diferente da placenta prévia. E os bases, então, o que acontece nesse estudo? Como foi feito esse segmento, ele foi todo colocado em uma base de dados para depois ser feita a associação entre os dados da gestante e os dados do parto com a avaliação da distância placentária. Foram correlacionadas as características da paciente, que foi idade materna, a forma de concepção, se foi uma concepção espontânea ou através de reprodução assistida, qual foi a paridade dessa gestante, se ela tinha um parto cesariano prévio e a idade gestacional no momento do ultrassom, porque a gente colocou anteriormente que ele variava entre 18 e 24 semanas. E como o acompanhamento era prospectivo, depois, com a evolução, foram resgatadas também informação do parto para correlacionar se teria alguma significância estatística, se o parto foi vaginal, se foi um parto cesáreo consequente à hemorragia resultante dessa placenta de inserção baixa, ou se foi um parto cesáreo, mas decorrente de uma outra razão, como um sofrimento fetal ou algum vício de apresentação, como uma apresentação pélvica. Isso tudo, então, foi correlacionado para ver se existiria alguma correlação estatística. Aqui do lado direito a gente tem a tabela das características das pacientes e uma divisão, né, de acordo com a média dessas pacientes e a porcentagem de cada uma delas, que não foi nada que teve muita significância estatística, a não ser a cesárea prévia, que depois a gente vai comentar. Então, o estudo selecionou 1.071 mulheres, inicialmente, com placenta baixa no ultrassom do segundo trimestre, que foram as pacientes que foram escolhidas para fazer essa coorte prospectiva. Dentre elas, ao longo do tempo, 19 pacientes, né, ou seja, 1,7% dessa amostra inicial, evoluiu para parto menor do que 28 semanas. E como o ultrassom de segmento seria a partir de 28, elas foram perdidas para o estudo. E outras 94, que foi 8,8% da amostra inicial, perderam o segmento por qualquer motivo de não terem continuado no estudo. Então, no final, a amostra total acabou sendo de 958 gestantes. No segundo trimestre, como eram placentas de localização baixa, a gente tem aquela divisão da placenta de inserção baixa e da placenta prévia. 81% dessas pacientes tinham placenta de baixa inserção e 19% placenta prévia no segundo trimestre, que, né, a gente ia fazer o segmento para ver se realmente ia permanecer nessa posição. E dentre essa baixa inserção, a baixa inserção pode ser anteriormente na parede uterina ou posteriormente. De todas essas mulheres, 62%, né, independente da placenta ser prévia ou de baixa inserção, sendo só uma placenta de localização baixa, 62% tinham uma localização posterior e 38% uma localização anterior. E dos resultados, então. 203 mulheres tiveram um parto não complicado na atenção primária. Elas não tiveram segmento nesse mesmo centro médico, mas pelas considerações do estudo, se elas foi considerado que elas não tendo tido, né, um parto complicado, tendo um parto sem nenhuma complicação na atenção primária, muito provavelmente não tinha nenhuma alteração placentária, porque não precisou de nenhum acesso a uma rede mais especializada. E 755 mulheres realizaram um ou mais ultrassom no terceiro trimestre, de acordo com a avaliação de cada uma delas.
Todos esses ultrassons foram feitos entre 28 e 38 semanas de gestação, de modo que no terceiro trimestre, das 958 placentas, né, das pacientes que a gente avaliou, 48, 5% delas tiveram uma localização anormal, ou seja, todas as pacientes inicialmente do estudo que tinham uma placenta no segundo trimestre de inserção baixa, que seria considerada anormal, 95% teve uma normalização dessa localização placentária no terceiro trimestre, só 5% ficou com uma localização anormal. Das 290 pacientes que no segundo trimestre tinham uma placenta de inserção baixa com localização anterior, todas elas tiveram uma localização normal no terceiro trimestre. E 80 pacientes que cumpriam o requisito de, no segundo trimestre, ter uma placenta prévia com localização anterior, 10 dessas 80 persistiram com a placenta de inserção baixa, sendo que 5 delas ainda cobriam o orifício cervical interno, ou seja, realmente eram placentas prévias, e 5 com uma distância de 20 milímetros do orifício cervical interno, permanecendo como uma placenta de inserção baixa. No segundo trimestre, das pacientes, então, que tinham uma placenta de localização posterior, 471 delas tinham placenta baixa no segundo trimestre. Com a sequência no estudo, 460, ou seja, a grande maioria, teve uma localização normal no terceiro trimestre. No segundo trimestre, as pacientes que tiveram uma placenta prévia de localização posterior, que era um número total de 136, apenas 28 delas persistiram no terceiro trimestre com uma placenta de localização baixa, sendo que dessas 28, 19 permaneceu cobrindo o orifício cervical interno, ou seja, com uma placenta prévia, e 9, com uma distância de 9 milímetros, aquela distância entre a margem placentária e o orifício cervical interno, ou seja, né, uma placenta de inserção baixa, não sendo mais uma placenta prévia. Ainda como os resultados. Essa tabela do estudo, ela mostra exatamente isso que a gente estava falando, de acordo com os dados que tiveram ou não uma significância estatística, que pelo estudo é quando tem um P menor que 0,01, né, para ter uma significância estatística dentro do intervalo de confiança que o estudo considerou. Essa tabela mostra a associação entre a localização placentária no terceiro trimestre e a existência de uma cesariana prévia, que teve um p-valor menor do que 0,001, que é exatamente o que o artigo considerou uma significância estatística. Mostra também o lado da placenta, que é tanto na parede anterior quanto posterior do útero, e o tipo de placenta, seja ela placenta prévia ou placenta de inserção baixa. A localização anormal no terceiro trimestre, ela não foi correlacionada com nenhuma característica clínica, que é o que a gente tinha falado, que tinha pegado idade materna, paridade, várias características da mãe e mesmo do parto, exceto a existência de uma cicatriz de cesárea prévia, independente da quantidade de cicatriz, né? E desse número de estudos, 5 mulheres apresentaram vasa prévia no terceiro trimestre, sendo que inicialmente no segundo era uma placenta de inserção baixa. Então, considerando os resultados, resumindo, a distância que a gente estava falando, essa IOD, que é a distância entre o orifício cervical interno e a margem placentária, ela foi significante estatisticamente com a posição da placenta no terceiro trimestre, porque teve esse p-valor menor do que 0,01. E, de acordo com os estudos desse estudo, que foi um grande estudo, um dos maiores estudos a respeito desse segmento ultrassonográfico de posição placentária, quando a placenta ela tem uma posição posterior, a probabilidade é de 0 para ela ter uma posição anormal no terceiro trimestre, quando a distância entre a sua margem e o orifício cervical interno for maior ou igual a 15,5 milímetros do orifício cervical. Ou seja, no segundo trimestre, essa localização já iria considerar essa placenta como uma localização baixa, né? Porque seria menor do que 20. Mas se ela for acima de 15,5, a probabilidade foi de 0 para essa placenta permanecer anormal no terceiro trimestre. E para uma placenta de posição anterior na parede uterina,
Essa probabilidade de 0 para a posição anormal no terceiro trimestre é para os valores dessa distância entre o orifício cervical interno e a margem placentária de 4,5 milímetros, o que mostra que ela também seria considerada no segundo trimestre uma placenta de inserção baixa. E para todas as mulheres, então, que tiverem uma distância igual ou acima desses coortes, foi concluído pelo estudo que seria seguro o seu segmento pré-natal, sem essa preocupação do rastreio ultrassonográfico de que a sua placenta seria numa posição final normal, ou seja, já seria garantido que se essa distância for acima desses limites no segundo trimestre, a placentação dela seria normal no terceiro trimestre, que é quando realmente importaria esse valor. Na discussão do artigo, então, a gente percebeu que a placenta de localização baixa, ela foi mais frequente quando ela ocupava o lado posterior do que o anterior da parede uterina no segundo trimestre. A gente teve uma incidência bem maior de placenta de inserção baixa do que placenta prévia no segundo trimestre, e apenas 5% dessas mulheres com localização baixa no segundo trimestre tiveram uma localização anormal no ultrassom do terceiro trimestre, sendo que dessas 5% teve uma prevalência maior, mostrando que foram considerados fatores de risco a presença dessa placenta sendo prévia, quando a placenta de localização baixa é necessariamente uma placenta prévia, cobrindo o orifício cervical interno, quando a placenta é localizada posteriormente na parede uterina e quando a paciente possui uma cicatriz de cesárea prévia. O estudo ele teve uma perda de segmento de pacientes, como a gente falou, mas como essa perda foi menor do que 10% e a amostra era muito grande, ela não teve relevância para prejudicar a análise dos resultados. A probabilidade de resolução dessa posição da placenta ela é inversamente proporcional à distância, e a maior porcentagem dessa placenta de localização normal nos segundos semestres, quando ela é inserção baixa comparada à placenta prévia, ela deve exatamente a um fenômeno que é o trofotropismo, que é o que popularmente a gente chama de migração placentária. O que acontece? O suprimento vascular, ele já é mais pobre, tem mais déficit no segmento uterino mais baixo. Então, com esse processo de, como a placenta ela precisa de uma vascularização para ela crescer e expandir ao longo da gestação, com esse suprimento vascular mais pobre, né, em menor proporção, a placenta ela vai sofrendo uma atrofia na sua margem. Em outras regiões, como é o caso do fundo uterino, a gente tem uma região vascular muito mais densa, tem uma maior concentração dos vasos. E por isso a placenta ela tem o seu crescimento favorecido nessa região. Então, como ela favorece o crescimento na região superior do útero e ele é desfavorecido na região inferior, ela tem uma expansão superior e uma regressão inferior, de modo que é popularmente conhecido como uma migração placentária. E o que acontece com o segmento uterino é de forma semelhante. O segmento ele tem uma parede muscular que vai ficando cada vez mais fina à medida que ele se diferencia no útero e que o útero tem o crescimento gestacional, e o suprimento vascular também é menor. E o colo, em contrapartida, ele tem um suprimento vascular mais desenvolvido, porque ele é exatamente o responsável pela retenção desse conteúdo gestacional. Então, a atrofia da margem placentária, quando é localizada sobre o colo, que é o caso da placenta prévia, é muito menos provável do que uma placenta de inserção baixa, porque o que supre a placenta prévia são os vasos localizados na cérvix, que são bem desenvolvidos, e o que supre a placenta de inserção baixa são os vasos localizados no segmento uterino, que tem esse suprimento cada vez mais desfavorecido de acordo com a progressão da gestação. Então, o outro fator também que justifica é que a maior persistência da placenta no lado posterior, como a gente falou, em comparação com o anterior, é exatamente isso. O crescimento placentário, ele é dinâmico, mas não por uma migração da placenta, mas por um dinamismo do crescimento uterino. Porque o que acontece? A parede uterina anterior, ela expande muito mais do que a posterior, ao longo do desenvolvimento da gestação. Isso porque o útero ele vai crescendo gradualmente por um alongamento e hipertrofia, o que acontece mais na parede anterior. E com isso, a gente tem uma expansão desse segmento uterino.
que é acompanhado pela expansão da placenta por estar inserida exatamente nisso. E, como resultado de toda essa discussão, a gente tem pontos de corte diferentes para essa manutenção da placentação anormal quando é localizada na parede anterior ou na parede posterior do útero. Quando a placenta ela é localizada na parede posterior, a distância entre a sua margem e o orifício cervical interno de 15,5 milímetros no segundo trimestre é associado com o risco de placenta prévia ou placenta de baixa inserção no terceiro trimestre. Desse valor para baixo, é exatamente o corte. E quando a placenta é localizada na parede anterior, exatamente por ter essa hipertrofia, esse alongamento uterino ao longo da gestação, mesmo quando a placenta ela cobre o orifício cervical interno por uma distância menor do que 4,5 milímetros no segundo trimestre, uma medida alcançada no ultrassom, é provável a resolução dessa placenta no terceiro trimestre. E um outro fator que foi analisado é que a placenta prévia, ela é necessariamente um fator de risco para a vasa prévia. Porque o que acontece? Como a gente tem esse fenômeno do trofotropismo do tecido placentário necessariamente, a gente tem uma atrofia da placenta de inserção baixa, a gente tem uma atrofia desse tecido placentário. Só que nem sempre ele é acompanhado pela regressão dos vasos sanguíneos que suprem essa placenta. Então, a gente pode ter uma atrofia do tecido e a permanência desses vasos, que é exatamente o que gera a vasa prévia. E como a vasa prévia é uma condição de alto risco para a gestação, é recomendado que toda gestante com a presença de placenta prévia no segundo trimestre, nesse rastreio inicial, ela repita um ultrassom transvaginal no terceiro trimestre para excluir essa possibilidade da vasa prévia. E é recomendado também o segmento de toda mulher com placenta margeando ou cobrindo a cicatriz de cesárea prévia, como a gente viu que existe uma correlação estatística entre os dois, com o intuito da gente não perder esse diagnóstico prévio de uma normalidade da inserção placentária, que seria o acretismo placentário, e ter um planejamento para a interrupção dessa gestação. E é isso, no final, o estudo sugere que esses valores foram de uma população específica da Holanda, e ele sugere que cada região de grande centro hospitalar repita essa análise de acordo com a sua população para ter os parâmetros próprios, mas baseando por esse segmento. E foi isso que o artigo quis falar, e mais necessariamente a conclusão é falar que esse diagnóstico não é pautado exatamente no segundo trimestre, que muitas vezes gera uma ansiedade, uma preocupação no pré-natal, que não necessariamente correlaciona com o desfecho da gestação. E foi isso. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Ótima apresentação. Professor Fernando, seus comentários, por favor. Então, boa tarde a todo mundo. Primeiro, queria agradecer o Mário pelo convite, né, semana passada. Mariana, você fez uma apresentação brilhante, gostei muito da apresentação, fala muito bem, muito articulada. Quando eu recebi esse convite, eu pensei muito que artigo, né, então, como eu faço ultrassom, sou ultrassonografista, eu falei, vou levar, né, discutir algum tema em ultrassom, né. E eu escolhi esse tema especificamente de placenta prévia, inserção placentária baixa, porque as pessoas confundem esse nome, né? E me dá uma certa angústia também em duas situações. Quem faz o ultrassom obstétrico e também quem recebe esse ultrassom e da forma que ele vai interpretar. Porque hoje em dia o ultrassom obstétrico ele não é só realizado por médico obstetra, né, ginecologista. Tem ultrassonografista de formação que fez residência em radiologia que faz, e outros profissionais também dentro da área da medicina, né, profissionais médicos. Então, assim, quando é feito ultrassom por um médico obstetra, a interpretação, a gente acaba que coloca, né, a nossa experiência em cima daquilo que a gente está fazendo ali. Ao contrário de quem não é obstetra, né, ele simplesmente descreve o que ele está vendo, né? Isso pode trazer alguns transtornos, né? Esse aí vai falar um pouco também do Fernando Gestor, né? Se a gente pega, né, um pedido de um resultado de ultrassom, em que já no primeiro exame, primeiro trimestre, o médico coloca lá que o trofoblasto baixo, cobrindo o orifício interno, e aí o médico no centro de saúde, porque a gente está falando do SUS, né?
ele recebe isso, acaba que, às vezes, ele não vai saber conduzir aquilo, e ele vai gerar uma série de encaminhamentos desnecessários. A começar caminhando para o PNAR, porque ele acha que a inserção trofoblástica, né, o trofoblasto lá embaixo, é o mesmo que uma placenta baixa, uma placenta prévia, tem que ser encaminhada para o pré-natal de alto risco. E a gente sabe que a nossa fila de pré-natal de alto risco é muito grande. E da mesma forma, ele vai começar a pedir mais ultrassom. Hoje a gente tem no município de Belo Horizonte uma fila de ultrassom transvaginal de 26.333 pedidos, né? Então, assim, é uma fila que demora muito, né? Então, acaba que essa paciente, ela vai ganhar o menino, né? E não vai conseguir fazer esse ultrassom no tempo oportuno, né? Eu gostei desse artigo porque ele pode, trazendo isso para o Brasil, para o nosso público, em que a gente sabe que a epidemiologia é diferente, né? A gente está entre os campeões, assim, de cesariana. É lógico que talvez, assim, provavelmente a gente vai ter que fazer estudo também na nossa população para saber se isso pode ser aplicado aqui ou não, né? Mas aí fica aquela questão, né? Para a gente começar a pensar quando a gente coloca algumas informações que a gente sabe que isso aí vai modificar ao longo da gravidez, né? Por exemplo, escrever o trofoblasto, o cobre, né, o orifício interno do colo do útero, porque, assim, na verdade, a grande maioria está cobrindo mesmo o orifício, né, interno do colo do útero. E, assim, uma paciente assintomática, né? E a nossa função, além de diagnosticar de forma precoce, tratar, diminuir a incidência de mortalidade materna, mortalidade fetal e infantil, a nossa função também é tranquilizar aquilo ou ficar calado naquilo que não tem relevância, né? Então, se a gente coloca uma informação que é irrelevante, uma paciente que é assintomática, a gente está tirando aquela paciente da tranquilidade, ela sempre vai ficar atrás, com a pulguinha atrás da orelha, sempre vai ficar questionando, aí a gente, por medo, por receio de acontecer alguma coisa, encaminha para o pré-natal de alto risco, a gente indica cesariana sem necessidade, e isso gera uma complicação. Então, assim, eu trouxe esse artigo com essa proposta mesmo, de discutir isso, de repente, até estimular os residentes que aí estão e fazer algum estudo, né, a respeito disso, né? É isso, gente. Obrigado, Fernando. Eu também gostei muito do artigo porque ele nos ajuda, como você comentou, a ter essa noção de quais pacientes que a gente deve ter um cuidado redobrado e quais pacientes que a gente pode já dar uma relaxada no acompanhamento, né? Então, gostei muito dessa questão porque a gente usa tradicionalmente esse ponto de corte de 2 milímetros, né, de distância do colo. Mas eu gostei de ver que se ela tiver a mais de 1,5 centímetro aí na placenta anterior, a mais de meio na placenta posterior, a gente já pode relaxar, que provavelmente essa paciente não vai... No contrário. Mais de meio na anterior e mais de 1,5 na posterior. Pode relaxar porque provavelmente ela no terceiro trimestre ela não vai ter a placenta baixa, né? Uhum. Porque para quem não entendeu ainda por que essa distância é importante, é porque se a placenta está menos de 2 centímetros do colo na hora do parto, à medida que o colo vai dilatando, a chance dele pegar a borda da placenta é muito grande. Então, a chance de ter um sangramento aumentado durante o parto é muito grande, né? Então, nesses casos, na placenta prévia não tem a menor dúvida, mas mesmo nesses casos de placenta baixa, pode estar recomendada a cesariana para evitar esse sangramento aumentado, né? Então, por isso que é importante esse segmento. E a questão da placenta, quando tem cicatriz de cesárea anterior, também é de fundamental importância para a gente ver o risco do ecletismo, que é um risco real aqui no nosso meio, né? Parece que a professora Lamanda quer falar alguma coisa. Lamanda? Ei, Mário, ei, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem. Todos estão bem? Estão me escutando bem? Sim. Abrir também para facilitar. Primeiro, cumprimentar todos vocês da saúde, cumprimentar o Fernando, meu coleguinha, meu aluno que vira colega, que vira companheiro, né, Fernando? Exatamente. Agradecer pelo artigo, um artigo que eu achei muito interessante, muito importante, e assim, que eu acho que gostaria de frisar nesse artigo, assim, a aplicabilidade clínica dele, né?
Lógico que nós estamos aí com uma população, características diferentes, mas a gente pode dizer, com esse número grande de pacientes, eu acho que vai mudar muito essa epidemiologia das próprias pacientes. Gostei demais do artigo. E essa aplicabilidade, eu acho que ela traz, primeiro, definições conceituais muito importantes. Eu sou obstetra clássica, que nunca mais vou falar velho, não. A gente precisa padronizar e de reforçar os conceitos. O que eu vejo de confusão, essa coisa da inserção placentária, sempre foi uma pulga atrás da minha orelha, com pacientes, porque a ansiedade que isso gera. Então, primeiro, essas confusões conceituais, né? O que é baixa inserção, o que é placenta prévia, que aqui não fala muito em total e parcial, mas também tem essa classificação, né? Mas, enfim, essa questão conceitual, eu acho que tem que partir do pessoal que está em processo de formação para reforçar esses conceitos. A gente sabe que o pessoal que está aí na rede, na vida, todo mundo esquece isso, começa a confundir, talvez até não obstetras fazendo exames de ultrassom, chama de placenta o que ainda é trofoblasto, chama de prévio o que não pode falar prévio ainda, que a gente não pode falar que ela se sustentou como prévia. Então, enfim, eu acho que essa questão conceitual é muito importante que a gente aí no dia a dia reforce, né? Aí no dia a dia da prática de vocês que estão em formação e nós mesmos que já estamos aí com o tempo de estrada. Primeira coisa é isso. A segunda coisa que eu queria é avançar um pouco nessa discussão, que é o seguinte: o Fernando conhece muito bem os aspectos de gestão, custo-efetividade, a ansiedade que gera em laudos que às vezes colocam de uma maneira assim, como placenta de baixa inserção, ou margeando, enfim, todos esses termos que a gente vê aí, e gerando essa ansiedade. Os dados do artigo, eles mostram muito bem que a gente pode extrair um ponto, eu quero extrair esse ponto para provocar vocês e a gente dizer que 95% ou mais da paciente então, que 95% dessas normalizam. Então, você faz um ultrassom de segundo trimestre, descreve, quer dizer, quando a paciente fez a ultrassom, deve ter aquele morfológico ali, né? Descreve a baixa, e você coloca, às vezes tem medida, não medida, e aí você já criou o problema. Não é um problema que talvez não exista, que a paciente sintomática, enfim, você então já criou um problema. Mas o problema vai precisar de ser resolvido no decurso dessa evidência, com mais ultrassom, com talvez encaminhamento para outros níveis de aplicação, enfim, todas essas questões. A minha provocação é necessário descrever a inserção placentária no ultrassom de segundo trimestre? É necessário? Eu diria até um pouco mais à frente. Eu diria, vamos dizer, aquelas que têm cesárea prévia, talvez seja interessante fazer. Não é mais interessante fazer no ultrassom terceiro, então? Que esse é mais definitivo, mais custo-efetivo, que realmente vai ter nenhuma conduta? Então, essa provocação que eu ia deixar para a discussão dos colegas e parabenizar a Mariana pela apresentação e colocar isso aí em discussão para vocês ou para a reflexão de todos. Eu tenho para mim que essa descrição do segundo trimestre é totalmente dispensável. É isso. Fernando, você quer responder a professora Lamanda? Na verdade, professora, tudo que a senhora falou, eu assino embaixo, é isso mesmo. Mas, assim, infelizmente, a nossa realidade é um pouco diferente, né? Pensando em Belo Horizonte, né? Que é uma população muito grande,
e que, inclusive, presta assistência aos municípios vizinhos, né? Se a gente pega o protocolo da PBH, ele coloca, justamente por conta dessa dificuldade, desse número de ultrassons disponíveis no município restrito, né? Eles colocam no protocolo que o primeiro exame de ultrassom deva ser realizado entre 13 e 20 semanas de gestação. Isso naquela paciente de risco habitual, porque, caso contrário, aquela paciente de alto risco, ela vai ser já de início encaminhada para o pré-natal de alto risco, e aí vai fazer todos os exames, né? E a translucência, o morfológico, o eco, tudo isso, né? Eu acho que existe um exagero, sim, por parte dos ultrassonografistas na hora que descreve principalmente a posição, o trofoblasto no primeiro trimestre. Eles dão um valor muito grande àquela paciente que não tem sintoma nenhum, né? Não tem sangramento, não tem nada. Eu acho que vale a pena a gente discutir isso, sim, principalmente no primeiro trimestre, quando não existe sangramento, não existe sintomas, né? Agora, quando é segundo trimestre, né, falando da nossa realidade, eu acredito que vale a pena, sim, falar que a placenta, ela aparentemente, né, está com inserção possivelmente baixa, para alertar o médico que vai receber isso no centro de saúde, para ele falar, ó, tá baixo, então a gente pode até colocar isso no protocolo, que esse exame deva ser repetido no terceiro trimestre, para ver a posição dessa placenta. Se a gente não faz esse alerta no segundo trimestre, talvez a gente percamos assim, a oportunidade de fazer um diagnóstico no momento oportuno, né? Essa é a nossa realidade, assim, né? Posso fazer um contraponto, Mário? Pode, lógico. Eu acredito que os protocolos, na maioria dos serviços, né, públicos até, praticamente já deve ter ultrassom de primeiro, segundo e terceiro trimestre, né? Então, considerando até a questão que você coloca mesmo, eu acredito que o mais importante seja a definição do terceiro trimestre. Eu acho que a gente precisa de ser ousado, sabe? Eu acho. Se você colocar nos laudos do serviço, não colocar um espaço para descrever essa parte da placenta em segundo trimestre, já que 95% delas estarão normalizadas no terceiro, aí no terceiro, sim, você coloca esse campo para descrever e fazer a medida, o DOI, aí sim você está sem custo efetivo. É minha ideia. Não, mas assim, professor, a gente já evoluiu muito, porque assim, quando eu estava lá na coordenação da saúde da mulher, esse tipo de ultrassom me dava muita angústia, porque, assim, tinha esse pedido e ela ficava naquele bolo de 26.333. Inclusive, eu até atualizei os dados agora. Eu peguei agora recente, de hoje à tarde. Na época que eu estava lá, eu sugeri e foi criado uma especialidade dentro do CISREG, que é para medir o colo do útero, né? Então, hoje tem 4 pacientes nessa fila para medir o colo do útero. De repente, a gente pode pensar nisso mesmo, que além de aproveitando a medida do colo do útero, porque a ideia inicial era para quem já teve histórico de prematuridade, aproveitaríamos isso, já que a demanda está muito pequena, também de avaliar a distância, né, da placenta e do orifício interno do colo do útero. É algo para se discutir mesmo, né, e fazer. Mas é muito legal, e parabéns, Mariana. Obrigada. Eu também vou aproveitar para dar minha opinião aqui. Eu acho o seguinte, professora Lamanda e Fernando, eu acho muito ruim quando eu pego um ultrassom de primeiro trimestre que descreve placenta prévia. Porque se você, no primeiro trimestre, a placenta, praticamente todas vão ser prévias. Se você faz o ultrassom abaixo de 10 semanas, se lembrar do trofoblasto, ele vai recobrir totalmente a cavidade, e aí depois vai ter naquela reabsorção do córion liso, né, onde vai ser o córion liso, formando a placenta onde tem o código frondoso. Então, no início, todas são prévias. Se você faz um ultrassom com 8 semanas, sempre ela está recobrindo a cavidade inteira. E depois ela vai localizando. Eu acho que esse tipo de descrição no primeiro trimestre, realmente, ela não tem sentido. Mas eu concordo aí com o Fernando a questão da perda de oportunidade no segundo trimestre. Porque no segundo trimestre, teoricamente, no mundo ideal,
que a gente faria a medida do colo de todas as pacientes para ver o comprimento do colo, para ver o risco de prematuridade, igual a gente faz lá no Hospital das Clínicas, é o melhor momento para você ver a localização da placenta. Se a placenta está baixa, porque essa localização ela tem que ser determinada pelo ultrassom endovaginal. Pelo ultrassom abdominal, ele não consegue ver com precisão. Então, assim, já que está fazendo o ultrassom para medir o colo, aproveitar e medir a placenta, eu acho uma boa prática. Mas, à luz desses conhecimentos que o Fernando trouxe aqui hoje, usar esse valor. Se está menor do que 15, ou está maior do que 15 para a placenta posterior e maior do que 5 para a placenta anterior, já não descreve como placenta baixa mais, já descreve como placenta de inserção normal. Entendeu? Eu acho que esse conhecimento teria que ser difundido, né? Para a gente não ficar criando exames sem necessidade. Como o Fernando falou, demanda de 26 mil ultrassons endovaginais, com certeza, uma grande porcentagem deles são ultrassons totalmente desnecessários. Né? Se a gente puder cortar esses exames, eu acho que é melhor. E a pressão que isso faz sobre o serviço de alto risco, né? Com certeza. Mas eu digo essa perda de oportunidade porque das causas de mortalidade importante que a gente tem é o acretismo placentário não diagnosticado, né? Ou então, por exemplo, assim, Fernando, pelo menos nas placentas de inserção segmentar no segundo trimestre, fazem ultrassom endovaginal para avaliar melhor essa posição da placenta e se tem sinal de acretismo. Eu acho que esse, assim, seria um bom emprego para esses ultrassons endovaginais na gravidez ociosa que você está com ele aí. Na verdade, isso aí é totalmente possível, professor. Totalmente possível. A especialidade, o espaço e quem faça já tem, né? Então, assim, um dos questionamentos dele é que está sendo subutilizado. Né? Graças a Deus, assim, o número de prematuro em decorrência de competência ítmico cervical é pequeno, né? Acaba que é mais iatrogênica, assim, por ações médicas, ou seja, porque a paciente tem uma pré-eclâmpsia, um diabetes, acaba que a gente faz a prematuridade acontecer, né? Mas, por incompetência, ela está sendo pouco utilizada. Então, de repente, a gente pode ampliar isso aí e melhorar, né? Paciente com cesárea prévia, placenta anterior na região segmentar, fazer uma avaliação endovaginal. Professora, não, é isso mesmo, eu queria concordar com vocês. Talvez, se a gente juntar essas duas questões, então, principalmente, aquelas com histórico que apontam para um risco, né? Nesse momento do psicológico, que se deu ou uma distância adequada, né? Aquela distância do DOI que aponta para um baixo risco, já colocar no laudo, talvez padronizar um laudo, apontando para uma normalidade, não colocar placenta baixa, não colocar placenta prévia, não colocar, já sinalizar como uma normalidade, que eu acho que já ajudaria bem. Agora, e aquelas não, que tem ou a distância menor, né? Ou então, ela é mesmo, ou que se você quiser só colocar que é segmentar, e aí apontar para um risco, e aí fazendo no terceiro trimestre, talvez isso poderia otimizar, quer dizer, primeiro reduzir essa fila de 26 mil, né? Eu acho que seria muito bom, e também otimizar um ultrassom mais especializado, que é esse que faria, então, uma avaliação de placenta prévia, né? Achei interessante. Seria interessante essa racionalização, essa otimização, né, dos exames e a forma de laudar e aí também a forma de interpretar. A Luísa fez uma pergunta aqui no chat a respeito do toque nessas pacientes com placenta baixa ou placenta prévia. Luísa, placenta prévia, sem dúvida, toque proscrito, né, para evitar o sangramento. A paciente com placenta baixa também, em princípio, a gente não faria toque, a não ser que ela tivesse essa migração, né, entre aspas, como a Mariana descreveu muito bem, que ela não anda, mas ela reabsorve num canto e cresce para o outro lado. Né? Então, se já tiver acima de 2 centímetros, aí o toque está liberado. Se tiver abaixo de 2 centímetros, acho que não. Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário? Ok, então vou agradecer a presença de todos. Gostei muito da escolha do artigo, viu, Fernando? E da apresentação, Mariana.
Semana que vem, então, nós vamos ter a apresentação de um caso clínico. Então, tá? Muito obrigado a todos e até semana que vem.